Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor daqui do curso de Prática Jurídica.com. Em uma aula anterior, eu falei com vocês sobre as lacunas legislativas. E as lacunas ocorrem quando existe uma omissão do legislador em dispor sobre um caso concreto, um ato da vida civil, um caso da vida civil. Não há essa disposição do legislador, não há lei sobre este caso e o ordenamento jurídico ele precisa resolver esta ausência de lei que a gente chama de lacuna. E o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer que a gente resolve basicamente de três formas. A gente aplica a analogia, a gente aplica os costumes gerais do direito e a gente aplica os princípios gerais do direito. E nesse ponto dessa aula, eu falei com vocês que esta norma, quando diz para aplicar os princípios gerais do direito só quando não exista uma lei, esta é uma norma que é inconstitucional, porque hoje os princípios jurídicos eles são normas jurídicas e já podem ser aplicados diretamente. Não é que os princípios só são aplicados quando não há uma lei que disponha sobre tal, ou seja, em linguagem atual, não há uma regra que disponha sobre tal. Princípios e regras são ambos normas jurídicas e isso a gente só começou a debater no pós-Segunda Guerra Mundial, onde houve uma virada constitucional, uma virada na teoria da argumentação que possibilitou que nós tivéssemos esta compreensão, né? Então, o senso comum da teoria da argumentação contemporânea é a questão da distinção entre regras e princípios. Regras e princípios são normas, como eu acabei de dizer, mas que espécie de normas elas são? Quais são as distinções entre regras e princípios? Elas diferem apenas quantitativamente ou também qualitativamente? São essas perguntas que eu pretendo tratar nessa aula e já aviso, essa aula vai ser uma das mais longas do nosso curso. Eu dividi a aula em três partes. Na primeira parte, eu trabalho os critérios tradicionais de distinção entre regras e princípios jurídicos. Na segunda parte, eu trago a abordagem, vamos dizer, revolucionária de Ronald Dworkin. E na terceira parte, eu trago da abordagem que continuou a linha de Dworkin, mas tem diferenças significativas também, trazida pelo jurista alemão Robert Alex. Em todas elas eu vou me utilizar de juristas também brasileiros, basicamente Humberto Ávila e Marcelo Neves, que são juristas que trabalharam o tema. Então, vamos para a primeira parte da aula, sobre a distinção entre regras e princípios. Antes de irmos para essa primeira parte da aula, eu quero justificar essa própria aula porque é importantíssimo, tem uma importância prática muito grande, não só do ponto de vista do processo constitucional, aqueles debates que estão no Supremo Tribunal Federal, mas debates que estão no primeiro grau, principalmente com a chamada constitucionalização do direito. A constitucionalização do direito é um fenômeno que faz com que os outros ramos do direito precisem passar pelo filtro constitucional, precisem passar pelo parâmetro constitucional para serem válidos. E estes ramos do direito têm muita influência também desse debate de regras e princípios. E a gente argumenta perante regras de uma forma e argumenta perante princípios de uma outra forma. O próprio modo de dizer se tal norma é uma regra ou um princípio tem consequências jurídicas distintas e eu quero que vocês entendam profundamente esse debate para que vocês possam defender melhor os seus clientes, até quando, para que vocês consigam identificar quando uma norma é uma regra ou um princípio, porque pode ser mais vantajoso para os seus clientes que uma norma seja tida como uma regra do que seja tida como um princípio. E é possível que uma regra seja querida pela outra parte ou pelo próprio magistrado de ser classificada como princípio, e isso pode prejudicar o seu cliente. Então isso é importante
para esse curso de prática jurídica. Essa distinção não é meramente conceitual, acadêmica, como vocês sabem, a única distinção conceitual e acadêmica que eu trouxe foi na nossa primeira aula, chamada Jurista e a Linguagem Jurídica, que foi uma justificativa para o curso. Todas as outras aulas eu pretendo entregar um valor para você aplicar na prática jurídica. Então, começando os critérios tradicionais da distinção entre regras e princípios. Antes de Dworkin e Alex, existiam apenas critérios quantitativos para a distinção entre regras e princípios, que o próprio Dworkin e Alex chamaram de distinções fracas ou critérios quantitativos mesmo. Dos critérios apontados pela doutrina e por Dworkin e Alex, eu reuni 3 desses critérios, que são o grau de imprecisão, a discricionariedade e a generalidade. Por que são distinções quantitativas? Porque disse que os princípios são mais imprecisos do que as regras, os princípios proporcionam mais discricionariedade do que as regras e os princípios seriam mais gerais do que as regras. Então vamos entender esses três critérios quantitativos para a distinção entre regras e princípios e vamos ver por que, segundo Dworkin, Alex e outras contribuições de outros autores, esses critérios não se sustentam. Primeiro, vamos começar pelo grau de imprecisão. Então, os princípios, em razão da ambiguidade e da vagueza, seriam mais imprecisos que as regras, pois seriam mais abertos e sujeitos a diferentes interpretações. Naquela aula 1 do nosso curso de prática jurídica, eu falei para vocês da textura aberta do direito. Então, os princípios eles seriam mais imprecisos porque eles teriam uma textura aberta maior, né? Então, essa característica, como vocês podem ver, é uma distinção quantitativa. Os princípios são mais imprecisos do que as regras, que são menos imprecisos. Por que eu argumento que essa distinção ela não se sustenta? Porque se a gente pensar numa regra, como é que é prevista no artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, aquele que repele injusta agressão a si ou a outrem, ele teria uma excludente de ilicitude. Então, quando o Código Penal, no artigo 25, fala de injusta agressão, veja, isso é uma regra, mas injusta agressão é algo muito subjetivo, é algo logo muito impreciso. O que é a injusta agressão? Se for relativa a, sei lá, um homem de 1,90 m com 100 e tantos quilos, todo malhado, a injusta agressão vai ser interpretada de um jeito. Se for uma mulher com uma estrutura menor, vai ser interpretada de outro jeito. Então, apesar de ser uma regra, a legítima defesa, a injusta agressão, o conceito de injusta agressão é algo muito subjetivo. Deixa eu pegar uma outra regra, desta vez prevista na Constituição, que é o artigo 55, inciso 2 da Constituição, que estabelece o procedimento de perda do mandato de um senador ou de um deputado, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Veja que tanto o termo injusta agressão quanto a incompatibilidade com o decoro parlamentar, o que é um decoro parlamentar, isto é muito impreciso, apesar delas serem regras, né? Por outro lado, se a gente pegar o artigo 1º, inciso 5 da Constituição, que estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil, não sei se você se lembra, mas o artigo 1º da Constituição vai dizer que a República Federativa do Brasil, formada pela união dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos
Inciso 5, o pluralismo político. Veja que isso é um princípio, o pluralismo jurídico é um pluralismo político. É um princípio, mas é muito mais preciso que uma regra. O que é o pluralismo político? É aquele Estado que referenda, no mínimo, mais de um partido para dar conta de tendências ideológicas diversas. É um Estado que tem um só partido, ele tem pluralismo político? Não. Um Estado que referenda apenas uma ideologia tem pluralismo político? Não. Então, pluralismo político é pelo menos mais de uma ideia referendada por uma estrutura organizacional que nós chamamos de partidos políticos, que são fundamentais em uma democracia representativa como é a do Brasil. Então, apesar de ser um princípio, o pluralismo político é algo muito preciso. É aquilo que representa mais de uma tendência ideológica, aquilo que representa mais de um partido. Então veja que por que essa distinção do grau de precisão não se sustenta. Existem regras, sim, a maioria das regras são mais precisas que os princípios, só que existem princípios que são mais precisos e regras que são mais imprecisas. Então veja que essa não é uma distinção definitiva, digamos assim. A segunda questão é a questão da discricionariedade. Em razão da imprecisão dos princípios, diz essa distinção, que é um critério, como eu já disse, que não se sustenta, alguns autores dizem que há mais discricionariedade na aplicação dos princípios do que das regras. Como nós vimos na aula 1, né, sobre a textura aberta do direito, a discricionariedade é a possibilidade de escolha que o magistrado tem de decidir um caso de várias formas. E essa discricionariedade, do modo que aqui é empregado, diz respeito apenas à vagueza e à ambiguidade das normas jurídicas e não à ausência das normas, como vimos em aulas anteriores, né? Então, uma norma jurídica é muito imprecisa, então isso vai possibilitar com que o magistrado ele escolha a decisão mais adequada ao caso concreto. Então, princípios como a dignidade da pessoa humana ou a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, que é um dos princípios das relações internacionais do Brasil, são bastante imprecisos e, portanto, seriam mais sujeitos à discricionariedade judicial. O problema é que a vagueza não é uma característica essencial aos princípios, pois existem regras que também são muito vagas e assim estariam muito mais sujeitas à discricionariedade do que outros princípios. Por exemplo, o princípio constitucional do repúdio ao terrorismo e ao racismo é muito mais preciso e, assim, menos sujeito à discricionariedade do que a norma que diz o que deve atender o salário mínimo do trabalhador, que deve atender uma série de requisitos, ou a norma prevista no Código Penal, que diz que um dos requisitos para a reabilitação é o bom comportamento público e privado do autuado, do acusado, do réu. Então, o que é bom comportamento público e privado? Isso é algo muito impreciso, apesar de ser uma regra, né? Todos aqueles requisitos para o atendimento do salário mínimo é algo muito impreciso, apesar de ser uma regra. E repudiar o terrorismo e o racismo é algo muito mais preciso, apesar de ser um princípio. Marcelo Neves, um dos constitucionalistas que eu disse que eu ia utilizar o seu livro, que é Entre Hidra e Hércules, o nome do seu livro, ele vai dizer que, por exemplo, o comportamento público e privado, como é um dos requisitos da reabilitação do Código Penal, vai ser diferentemente considerado o que é um comportamento público e privado se for uma juíza feminista que decidir esse caso ou for um juiz vinculado, por exemplo, ao Opus Dei, que é o setor mais conservador da Igreja Católica. Esses dois juízes paradigmáticos, é claro que eu peguei dois extremos aqui para vocês entenderem, eles vão considerar bom comportamento público e privado de forma fundamentalmente distinta. Então, por isso, essa distinção quantitativa, os princípios são mais sujeitos à discricionariedade do que as regras, é um critério que também não se sustenta. E para finalizar essa primeira parte da aula, vamos falar
do último critério, que é a generalidade. Os princípios, então, seriam mais gerais e abstratos do que as regras, que seriam mais individuais e concretas, né? Mais particulares, né? Pense, por exemplo, para combater também essa distinção, no princípio da independência do Ministério Público, que é previsto lá no artigo 127, parágrafo 1º da nossa Constituição. A quem é aplicada a ideia de independência do Ministério Público, o princípio da independência do Ministério Público? Bem, apenas aqueles que foram aprovados no concurso para o Ministério Público, seja promotor de justiça, seja procurador da República, né? Então, veja que é individualizado, só aqueles que detêm o cargo privativo de membro do Ministério Público é aplicado o princípio da independência do Ministério Público. É algo bem individualizado. Agora, pega esse princípio, que apesar de ser um princípio, é algo bem individualizado, e compare com a regra contida no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Veja, essa regra que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado é uma regra bastante geral, porque é aplicada a qualquer pessoa que está sujeita a uma condenação criminal. Ou então o princípio a regra da legalidade. Não pode, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Todos nós, é uma regra que abrange todas as pessoas que vivem aqui no Estado Democrático de Direito, inclusive os estrangeiros, segundo o caput do artigo 5º da nossa Constituição. Então a ideia de generalidade não se sustenta. Como a gente viu, existem princípios, como o da independência do Ministério Público, que atingem pessoas específicas, e existem regras, como a da legalidade, que atinge uma enorme quantidade de pessoas, não necessitando, inclusive, que sejam cidadãos brasileiros. Então, primeira parte da aula feita, realizada, a ideia de que princípios e regras se difeririam pelo grau de imprecisão, pela aptidão à discricionariedade e pela generalidade não se sustentou, isso graças às obras de Ronald Dworkin e Robert Alex. Vou começar a segunda parte da aula com Ronald Dworkin. Bom, a filosofia do direito de Ronald Dworkin propôs 3 distinções entre regras e princípios, ou 3 conceitos que atingiam a distinção entre regras e princípios. A primeira questão que Dworkin colocou é que regras e princípios seriam ambos normas jurídicas. A segunda questão é que regras e princípios teriam lógicas estruturais distintas, né? Estruturas lógicas distintas. E a terceira questão que vale a pena mencionar é que Dworkin dizia que uma boa interpretação jurídica repousa necessariamente na melhor interpretação moral das regras da comunidade. Vamos debater algo sobre isso. Essa primeira ideia, eu vou adentrar a obra de Dworkin, mas essa primeira ideia tem tudo a ver com o fim da nossa aula anterior, que eu considerei que a ideia de que os princípios gerais do direito só poderiam ser aplicados quando não existisse lei é uma ideia contraditória com a teoria da argumentação contemporânea. Por quê? Porque a teoria da argumentação contemporânea vai dizer que regras e princípios são ambos normas jurídicas. Então os princípios podem ser aplicados, inclusive, diretamente. Não é preciso que uma lei seja omissa para aí sim aplicarmos o princípio. Existem várias decisões que aplicam diretamente a dignidade da pessoa humana ou a função social do trabalho, função social da propriedade, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, liberdade de expressão e outros princípios constitucionais. Bom, a obra de Dworkin, em grande medida, é um combate ao positivismo, mais propriamente o positivismo de Hart, que sustentava em linhas gerais
que o ordenamento jurídico seria um sistema baseado tão somente em regras e que, em razão da textura aberta da linguagem jurídica, que a gente viu na aula 1, que possibilita variadas interpretações das normas jurídicas, o intérprete poderia ter espaço para decidir um caso de variadas maneiras. Além disso, existem casos que não são regulados e, por isso, o juiz teria que integrar o ordenamento jurídico, como vimos na aula passada. Isto é, criar uma regra como se fosse o próprio legislador. Essa ideia de que o juiz poderia tomar várias decisões devido à textura aberta da linguagem jurídica e, por outro lado, em alguns casos, o juiz teria que criar o direito, Hart chamou de discricionariedade, como vimos já no começo da aula, em que os princípios seriam mais abertos à discricionariedade do que às regras. E aí, muito do que Dworkin escreveu teve por objetivo mostrar que não poderia existir discricionariedade na aplicação do direito. Dworkin, no livro Levando os Direitos a Sério, que é o livro mais importante para a gente travar essa discussão que a gente está travando aqui, Dworkin indaga se os juízes sempre seguem regras ou em determinados casos, que ele chama de casos difíceis, eles criam novas regras e aplicam retroativamente. Isso porque, argumenta Dworkin, a Suprema Corte, nos casos difíceis, ela apresenta razões que não necessariamente são escritas e que mais parecem com princípios de justiça ou com políticas públicas do que com regras jurídicas no sentido mais estrito do termo. O que isso significa, indaga Dworkin? A Corte estaria seguindo regras, embora de natureza mais geral e abstrata, ou a Corte estaria decidindo um caso de acordo com suas próprias crenças morais e políticas? Para Dworkin, a teoria tradicional do direito ignora o fato crucial que os problemas de teoria do direito são, no fundo, problemas relativos a princípios morais e não a estratégias ou fatos jurídicos. Isso não significa, portanto, porém, que haja discricionariedade no ato da decisão, como queriam Hart. Isto é, o juiz julga desconsiderando normas prévias ou no espaço de manobra deixados por essas normas. Para Dworkin, isso não acontece justamente porque o sistema jurídico não é constituído, como queria Hart, apenas por regras. Dworkin diz que isso é uma visão simplista e esta é a visão do positivismo jurídico tradicional. Para Dworkin, então, o sistema jurídico é formado por regras e princípios. Porém, regras e princípios possuem características lógicas distintas, né? A primeira diferença da regra e de um modo geral, a gente pode colocar isso na conta das regras, digamos assim, porque esta é a concepção que Dworkin tem das regras, é que as regras são aplicadas à medida do tudo ou nada, né? O que isso quer dizer? Ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou a regra não é válida. E neste caso, ela não contribui para a decisão e deve ser afastada, né? Temos lá, artigo 121 do Código Penal, que prevê o crime de homicídio. Essa regra é válida? Bom, se essa regra é válida, ela tem que ser aplicada e o sujeito teria que ser condenado. Além disso, uma segunda nota distintiva é que as regras pertencem ao enunciado das regras, todas as suas exceções, que para Dworkin, diferentemente de Alex, como a gente vai ver, elas seriam teoricamente enumeráveis. Todas as exceções à regra estariam enumeradas. E por fim, a última característica das regras é que a regra possuiria uma relação condicional se então, ou como nós chamamos em notação lógica, pelo menos notação lógica dos juristas, se A, vírgula,
B deve ser. Ou seja, uma estrutura consequencialista. Temos um preceito e caso não seja cumprido esse preceito, o sujeito é sancionado. Se A é o preceito, B deve ser, que é a sanção. Então, em resumo, a regra implica 3 coisas. Primeiro, o tratamento binário validade/invalidade, ou seja, aplicação ao modo tudo ou nada. Segundo, a distinção includente regra versus exceção. Toda regra prevê suas exceções. E o terceiro, a relação condicional automática se então, que é essa estrutura consequencialista do direito. Mais uma vez, pensem no crime de homicídio, no delito de homicídio. O delito de homicídio é uma regra válida? É uma regra válida, então tem que ser aplicado. O delito de homicídio, então se ela é válida, esse primeiro nível deve ser aplicado, né? Ou seja, ela contribui para o deslinde do caso. O segundo nível é saber se o delito de homicídio apresenta uma exceção, né? Então, pela ideia de tipicidade conglobante de Eugênio Zaffaroni, a gente vai ver se existe um excludente de antijuridicidade ou um excludente de culpabilidade. E aí, vamos supor que o sujeito comete um crime amparado pelo estado de necessidade ou pela legítima defesa. Então, tem uma exceção à validade dessa regra. Veja, a regra é válida, mas já apresenta uma exceção. No caso de não apresentar uma exceção, a estrutura condicional se então dela, então se ele cometeu o crime de homicídio, ele tem que ser condenado. Se ele incluiu na exceção, ou seja, ele praticou um crime de homicídio imbuído por legítima defesa, entra na exceção e também tem um critério condicional. Se ele cometeu o crime de homicídio amparado pela legítima defesa, então ele deve ser absolvido. Então é essa a estrutura da regra jurídica. Ou ela é válida e tem que ser aplicada, ou ela a única forma dela não ser aplicada é incorrer uma exceção, ou ela não é válida e não pode ser aplicada. Aí Dworkin vai dizer que os princípios não obedecem esse procedimento, essa estrutura lógica das regras, porque os princípios teriam não essa ideia de tudo ou nada. Os princípios teriam uma dimensão de peso ou importância. Então vai dizer Dworkin, em determinados casos existem princípios que prevalecem, que têm mais importância ou maior peso que outros, embora não possamos dizer que o outro princípio que foi preterido no ato interpretativo não seja válido. Acontece que, no caso concreto, ele tem menos peso ou importância. Eu vou falar toda a teoria dos princípios e depois eu dou um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, no que atina aos princípios, não há que se falar em validade/invalidade, pois o fato de um princípio não ser aplicado em determinado caso concreto, significa apenas que ele não teve o peso suficiente para resolver aquele caso concreto. Ele foi preterido por outro princípio que resolveu aquele caso concreto, né? Que foi mais importante para a resolução daquele caso concreto. Além disso, diz Dworkin, um princípio não é exceção ao outro. E diferentemente das regras, as exceções à aplicação dos princípios não são nem sequer enumeráveis, porque em regra os princípios são mais gerais mesmo. E por fim, não há uma relação sim então, uma relação condicional. Na regra eu sei que se eu desobedecer uma regra eu vou ter uma consequência específica. No princípio não, porque como há essa dimensão do peso, não há uma precisão nessa consequência específica. Por exemplo, o conflito entre o direito à intimidade e o direito à informação. Imagine que um sujeito, um paparazzi, tira fotografias de uma pessoa sem a sua autorização. Como resolver esse problema? Bom, e aí vamos ter que analisar o caso concreto. Em geral, se é uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não é uma pessoa pública, não é uma celebridade, não é um político, há a tendência de que o direito à intimidade prevaleça sobre o princípio do acesso à informação
ou à publicidade, ou seja, o direito à intimidade tem precedência sobre o princípio do acesso à informação, né? Por outro lado, se essa pessoa for uma pessoa pública, uma celebridade, um político, há a tendência de que o direito à informação prevaleça sobre o direito à intimidade. Agora, tudo vai depender do caso concreto. O direito é a lei do amante, né? Cada caso é um caso. Então, temos que analisar cada caso concreto para saber qual o princípio que vai preponderar, quais são as razões que vão preponderar. Afora isso tudo, é preciso dizer que Dworkin considerava também, e essa é a terceira nota distintiva desse debate, que argumentos jurídicos adequados, eles repousavam na melhor interpretação moral das práticas em vigor em determinada comunidade. E essa adequação entre direito e moral era feita pelos princípios jurídicos. Isso não significa, porém, que, como observa Marcelo Neves, qualquer princípio poderia superar a aplicação de uma regra. É preciso ter certa cautela, pois assim não sobraria qualquer regra no sistema, pois qualquer regra poderia deixar de ser aplicada com base em um princípio. Dworkin, ele é contra o que nós chamamos de casuísmo. O fato dele ter introduzido a ideia de princípios na teoria do direito não significa que ele concorde que os princípios sejam prioritários num sistema que é formado também por regras. Imagine que qualquer assunto eu posso decidir basicamente com a dignidade da pessoa humana, que é esse princípio super abstrato que existe no ordenamento brasileiro. Então, o quanto mais eu puder evitar a aplicação direta do princípio da dignidade humana e eu resolver essa questão por regras jurídicas, melhor será para o ordenamento jurídico, para a saúde do ordenamento jurídico e para a segurança jurídica dos cidadãos. Agora, vamos para a parte 3 da nossa aula, que são as considerações de Robert Alex sobre esse debate. Robert Alex, ele comunga de muitas das ideias de Dworkin, de certa forma ele é continuador e dialoga com o Dworkin, em alguns outros pontos ele diverge. No capítulo sobre Dworkin, eu mencionei para vocês que as regras obedecem ao esquema do tudo ou nada e os princípios têm aquela dimensão do peso ou importância. Robert Alex vai falar coisa parecida, mas ele vai dizer que regras são razões definitivas e princípios são mandamentos de otimização. Vamos começar pelos princípios, né? O que é um mandamento? Mandamento é, em primeiro lugar, uma ordem, né? Significa que eles são comandos e eles devem ser obedecidos, o que faz com que os princípios realmente sejam normas jurídicas. Lembrem-se dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são ordens, né? Agora, que tipo de mandamento é o princípio? Princípios, os mandamentos dos princípios indicam que eles são, como eu disse, normas jurídicas, que caso eles não sejam obedecidos, há uma sanção jurídica para isso, né? E o que é a primeira parte da expressão mandamentos de otimização? Eu já falei. E o que é otimização? Otimização, diz Alex, é um conjunto de técnicas para a seleção das melhores alternativas com o propósito de alcançar objetivos determinados. E que tipo de otimização busca os princípios? Bom, os princípios buscam que eles sejam aplicados, que eles sejam cumpridos na máxima inteireza possível. Então, o objetivo do princípio é que ele seja cumprido integralmente. Nem sempre pode, por causa do conflito entre princípios que vamos ver nesta aula. Mas o objetivo, a otimização que fala Alex, é o máximo cumprimento possível de um princípio. Isso significa, evidentemente, que princípios podem ser cumpridos em graus variados. Nem sempre os princípios são cumpridos integralmente. E aí a gente vê uma relação que Alex faz entre princípios e uma certa finalidade, princípios e finalismos, né?
Os princípios, diz Alex, conduzem o intérprete a dar cumprimento a determinados fins estabelecidos pelos próprios princípios e a efetivação desses fins dependerão de inúmeros fatores. Por exemplo, artigo 4º, inciso 9 da Constituição, que fala do princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Existem inúmeros fatores políticos que vão favorecer o cumprimento ou não desse princípio e a medida em que esse princípio é cumprido. De todo modo, embora os princípios não sejam cumpridos integralmente em determinadas situações, eles funcionam ao menos com o que Alex chama de parâmetros axiológicos, tanto para a interpretação das regras e de outros princípios do ordenamento, quanto para a realização da própria decisão jurídica. Isso significa que, embora não saibamos o nível máximo de efetividade de um princípio, normalmente sabemos qual é o estado de coisas que é contrário ao conteúdo dos princípios. Sei que ficou complicado, mas eu pretendo dar 3 exemplos que vão facilitar essa compreensão. O artigo 3º da nossa Constituição, ela traça os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E o inciso 1 do artigo 3º vai dizer que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Imagine que uma norma fechasse todos os canais de televisão, rádio e de mídia impressa ou digital do Brasil. Não sabemos efetivamente o que constitui uma sociedade livre. O que sabemos é que isso não constitui uma sociedade livre. Fechar todos os meios de comunicação é incoerente com a sociedade livre. Então, se o objetivo do Brasil é construir uma sociedade livre, esse não é um caminho, portanto, essa norma seria contraditória com o princípio da sociedade livre, digamos assim. Uma outra norma. Uma norma que determinasse que para alguns crimes, em razão da natureza desses crimes, não ia haver individualização da pena. Não ia haver sequer a proporcionalidade entre a gravidade do crime e a pena cominada, né? Esse é um dos direitos básicos do Estado de Direito. Proporcionalidade entre o crime que você cometeu e a pena que você vai ser condenado. Nós não sabemos o que é uma sociedade justa. Porém, sabemos que esta não é uma sociedade justa. Uma norma que previsse algo desse tipo não seria coerente com esse objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que era construir uma sociedade justa. Por fim, o artigo 3º fala de construir uma sociedade solidária. Então, uma norma que retire, por exemplo, o benefício de assistência social a alguém que não consegue trabalhar. Uma norma que retire a aposentadoria por invalidez daquele que não consegue trabalhar. Uma norma que retire, por exemplo, a possibilidade de que quem tem mais dinheiro deve pagar mais imposto de renda e quem tem menos dinheiro deve pagar menos imposto de renda. Essa norma é tudo menos que tem por objetivo construir uma sociedade solidária. Então veja que, às vezes, dos princípios não sabemos exatamente como podemos cumprir ele na sua máxima efetividade, mas sabemos o que não é o cumprimento desses princípios. E claro, diz Alex, existem algumas circunstâncias que possibilitam graus variados de satisfação de um princípio. E Alex diz, essas circunstâncias podem ser de ordem fática ou de ordem jurídica. O que é ordem fática? É a análise da possibilidade real de cumprir o mandamento previsto no princípio. E possibilidade jurídica é a satisfação de um princípio depende da análise de outros princípios e regras colidentes. Por exemplo, vamos pensar na dignidade humana ou a dignidade da pessoa no que atina à tutela da saúde. Imagine que existe uma pessoa que necessita de um tratamento que é caríssimo no exterior e, enfim, entra a juízo uma ação para que o Estado custeie esse tratamento no exterior. Primeiro, existe uma restrição de ordem fática. Não se sabe
se existem doenças, por exemplo, que não têm tratamento. Então, como é que a gente vai cumprir um tratamento de tutela da saúde se essa doença, infelizmente, não possui um tratamento? E existem restrições de ordem jurídicas, que é a ideia de que existem tratamentos que são tão caros que o Estado não possui dotação orçamentária para dedicar aquele orçamento a apenas uma pessoa. Isso é chamado princípio da reserva do possível, né? Porque o orçamento é limitado, a economia, que é a manipulação da escassez, né? Essa é a definição de economia, é algo limitado e não, às vezes, alguns tratamentos são tão caros que uma prefeitura não tem condição de orçar, de financiar aquele tratamento, ou um estado não tem condições de financiar aquele tratamento sem comprometer todos os outros vínculos orçamentários que ele já se comprometeu. E aí é o ponto que Alex chega na discussão e vai dizer que o grau de satisfação de um princípio não é determinado pelo próprio princípio. Os princípios, eles não contêm um mandamento definitivo. Isso significa que princípios apresentam razões que podem ser afastadas por outras razões. A forma pela qual deve ser determinada a razão a relação entre razão e contra-razão, diz Alex, não é determinada pelo próprio princípio. Só o caso concreto para determinar o conteúdo específico de um determinado princípio. Então, se eu pudesse resumir, eu diria 4 coisas sobre os princípios segundo Alex. 1. Podem ser satisfeitos em graus variados. 2. A medida de sua satisfação depende de possibilidades fáticas e ou jurídicas. 3. Não possuem um mandamento definitivo. E 4. Seu objetivo é resguardar direitos e servir de parâmetro axiológico para interpretar e aplicar o direito. Para Alex, as regras apresentam uma lógica um pouco distinta. As regras, elas podem ser satisfeitas ou não satisfeitas. É por isso que Alex vai dizer que as regras possuem razões definitivas, apresentam razões definitivas. Então, se uma regra é válida, se uma regra vale, então ela deve fazer, então o intérprete deve fazer o que ela exige. Nem mais nem menos. Diferente dos princípios, as regras não podem ser parcialmente satisfeitas. A gente viu que os princípios permitem essa parcialidade, essa não cumprimento integral dos seus mandamentos. Uma outra distinção é que, para Alex, as regras não buscam atingir no futuro um estado de coisas. As regras contêm determinação no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. E uma terceira característica, as regras têm uma ordenação certa. As regras, diferentemente dos princípios, exigem que seja satisfeito exatamente aquilo que elas ordenam. Exemplos. Regra da anterioridade. Há uma vedação à União, Estados, Distrito Federal e municípios de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, o artigo 150, inciso 3, a linha B, diz: se você instituiu o exercício, um imposto, um tributo no exercício financeiro de 2018, você só vai poder cobrá-lo no exercício de 2019. A intenção é o quê? É proteger o contribuinte, evitando a surpresa na cobrança do tributo. Então, a regra da anterioridade diz que a cobrança do tributo não pode ser cobrada no mesmo exercício financeiro, tem que ser cobrada no exercício financeiro posterior. De modo que que acontecia? Enquanto todos nós estávamos lá no dia 31 de dezembro comemorando o Réveillon, nossos políticos estavam lá estabelecendo um tributo e eles, obedecendo ao artigo 150, inciso 3, a linha B, eles estabeleciam o tributo no dia 31 de dezembro de 2017 e já poderiam cobrar no dia 1 de janeiro de 2018. Isto porque eles estavam instituindo o tributo no exercício financeiro anterior, 2017,
e já cobrando no exercício financeiro posterior 2018, mesmo que a diferença de um dia entre a instituição e a cobrança. Foi aí que foi criada a regra da noventena, que diz o seguinte: instituído ou majorado um tributo, a sua cobrança só poderá ser realizada após o transcurso de, no mínimo, 90 dias da publicação da lei que instituiu ou majorar o tributo e desde que já tenha atingido o exercício financeiro subsequente. Então, além de ter que ser no exercício financeiro anterior, tem que ser 90 dias antes da instituição do tributo, não pode mais. Então a gente libera os parlamentares para comemorarem os seus réveillons também e não ficar apenas atingindo ou cuidando das melhorias do país, instituindo tributos no dia 31 de dezembro do ano anterior. É possível que regras, evidentemente, não sejam cumpridas, que é o caso do conflito de regras que a gente vai ver no final do capítulo. Então, Alex ele passa a traçar as características anteriores a essa que eu chamei de revolução copernicana da teoria da argumentação, e ele diz que o senso comum imagina que é preciso que hajam princípios. Depois, os princípios fundamentam a criação de regras e as regras baseiam as decisões jurídicas. Seguem essa ordem: princípios, regras, decisões jurídicas. É isso que o senso comum acha. Segundo Alex, isso não é totalmente verdadeiro, porque ele cita duas exceções. Existem regras que fundamentam outras regras. Por exemplo, o princípio a regra da noventena teve como fundamento a regra da anterioridade. Então, nem sempre é um princípio que fundamenta a criação de uma outra regra. E existem outras exceções, como a decisão que aplica diretamente um princípio. Então, é possível que princípios sejam razões para decisões concretas, né? Decisões judiciais concretas. E aí Alex cita a chamada lei da colisão, que a gente vai ver no final dessa aula. Mas Alex contemporiza logo em seguida ao dizer o seguinte: decisões sobre direitos pressupõem a identificação de direitos definitivos. O caminho que vai do princípio, isto é, do direito prima facie, até o direito definitivo, passa pela definição de uma relação de preferência. Mas a definição de uma relação de preferência é, segundo a lei de colisão, a definição de uma regra. E aí, quando há conflito entre regras, como é que se resolve? Alex apresenta duas distinções, duas soluções, né? A primeira ideia é a introdução de uma cláusula de exceção, né? Um conflito entre duas regras, uma regra vai ter que ser excepcionada. Por exemplo, regra da anterioridade. Todo tributo deve ser instituído no exercício anterior e ser cobrado só no exercício financeiro posterior. Existe exceção a isso? Existe. Imposto extraordinário de guerra. Imagine que o Brasil entra numa guerra, a gente não vai poder instituir, por exemplo, a guerra ocorre em março, eu não vou instituir um tributo e só poder cobrar em 2018, né? No final do ano, no outro ano. Em janeiro do outro ano. Então a guerra já acabou, nós já perdemos, tivemos nossa soberania violada. Então eu tenho que estabelecer esse tributo e já poder cobrar. Então o imposto extraordinário de guerra é uma exceção à regra da anterioridade. Isso é uma primeira solução para o conflito entre regras, instituir uma exceção numa regra. E a segunda solução é declarar a invalidade de uma das regras. Como a gente sabe que uma regra é inválida, pelo critério de resolução de antinomias jurídicas que a gente já viu no nosso curso, aquele critério cronológico, hierárquico da especialidade e o conflito entre critérios também. Então, são essas as duas soluções. Ou a gente cria uma exceção, ou a gente declara, pelo método de resolução de antinomias, a invalidade de uma das regras. E aí é quando Alex
e Dworkin, eles divergem. Não sei se vocês se recordam, eu disse para vocês que Dworkin, ele diz que todas as exceções devem estar previstas na guerra, na regra. Alex diz que não, que nem todas as exceções conseguem ser previstas na guerra, na regra, mais uma vez. E o tributarista Humberto Ávila, um especialista em teoria dos princípios, ele dá um exemplo. Imagine uma regra que diz que é proibido o uso de animais domésticos em veículos de transporte, em táxi ou Uber, por exemplo. Mas evidentemente que não está incluída nessa regra o uso de cão-guia, né, para aqueles que têm deficiência visual, são portadores de deficiência visual. Então hoje, por exemplo, aqui nos shoppings de Recife, eu moro em Recife, não tinha possibilidade até um tempo desse de que animais domésticos frequentassem determinadas áreas dos shopping centers. Mas sempre houve esta regra, ainda que não previsível dentro do regulamento do shopping, de que cães-guias eram excepcionados a essas regras. Então, nem sempre a gente consegue prever todas as exceções às regras. Nesse ponto, eu acredito que Alex está com a razão, né? E como é que a gente faz, então, no conflito entre princípios? Conflito entre regras, a gente estabelece uma exceção ou usa os critérios de resolução de antinomias. E no conflito entre princípios, que é o mais importante para a teoria contemporânea? Bom, os princípios, eles têm a dimensão do peso. Então, vão ter princípios que no balanceamento da decisão, que juridicamente a gente chama de sopesamento da decisão, vão ter princípios que vão prevalecer em relação a outros que vão ceder em relação aos princípios que prevaleceram. E isso não significa que o princípio cedente deve ser declarado inválido, ou seja, ele está excluído do ordenamento. Isso não significa também que deve ser instituída uma cláusula de exceção em um princípio. Na verdade, diz Alex, há uma relação de precedência. Um dos princípios tem precedência em face de outros sob determinadas condições. Isso significa que, sobre outras condições, a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Lembre-se do exemplo que eu dei para vocês do direito à informação e do direito à intimidade. O princípio do acesso à informação e o princípio da intimidade. Então, no caso de ser uma pessoa que não é pública, não é uma celebridade, não é um político, há a tendência que o princípio da proteção da intimidade prevaleça em relação ao princípio do acesso à informação. No caso de um político, uma pessoa pública, há a tendência de que o princípio do acesso à informação prevaleça do princípio da proteção da intimidade. É por isso que Dworkin afirma que os princípios têm peso. Um princípio tem mais peso que o outro em determinados casos concretos. E Alex vai dizer que há essa relação de precedência. Alex afirma, isso é muito importante, que a... E aí que Alex vai falar da chamada lei de colisão. A lei de colisão é uma tentativa que Alex fez de criar uma notação lógica para dizer como ocorre o conflito entre os princípios. Então Alex vai dizer: se o princípio P1 tem precedência P em face do princípio P2 sob as condições C, P1 precedência P2, C, e se do princípio P1 sob as condições C decorre a consequência jurídica R, então vale uma regra que tem C como suporte fático e R como consequência jurídica, C implica em R. Então, para Alex, apesar dessa fórmula matemática, se eu pudesse resumir, eu poderia dizer que para Alex, como para Dworkin, não existe uma relação absoluta de precedência. Isto é, só no caso concreto será possível dizer quais os princípios devem prevalecer. Pois bem,
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é importantíssima porque esse é um debate do momento e é um debate que vai ser muito utilizado na prática jurídica de vocês, né? Esse debate entre regras e princípios. Como eu disse, isso não só serve para os debates constitucionais. Com a constitucionalização do direito, a discussão entre regras e princípios invadiu praticamente todos os ramos do direito. E eu quis dar essa aula, além de ser muito importante, para informar vocês que o artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro está ultrapassado. Eu considero que ele seja inconstitucional. A gente não aplica os princípios só quando tem uma lei omissa, quando há uma lacuna. Não, princípios são normas jurídicas ao lado das regras. Então o princípio pode ser aplicado, como a gente viu aqui, diretamente. No caso, por exemplo, do conflito entre os princípios, às vezes não há nenhuma regra que esteja envolvida nessa discussão e o conflito pode ser aplicado diretamente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula longuíssima, mas extremamente importante para debatermos mais esse assunto que é importantíssimo para a prática jurídica. Até a próxima. Tchau.